galera, tudo bem? E aí, já sabe qual é a diferença entre posição, deslocamento e distância? Bom, se você ainda não entendeu isso, presta atenção nesse vídeo, tá bom? Bom, então aqui tem um exercício bem simples que fica muito claro de uma vez por todas para você entender qual é a diferença entre posição, deslocamento e distância, tá bom? Então vamos lá. Ele está falando assim, ó, esse é o exercício da frente 1, questão 25. Então ele fala, olha, num dado intervalo de tempo, uma partícula se desloca em linha reta sucessivamente pelos pontos A, B, C, D e E, conforme mostra a figura. Então tem aqui uma trajetória, tudo bem? Bom, o que eu já quero ir salientando aqui, né? Então é interessante que a gente observe isso aqui, tá? Então queria já que a gente já observasse isso. Tá vendo que tem uma ponta de uma flecha aqui? Bom, essa ponta da flecha indica para mim, tá? Indica para mim qual é o sentido que eu estou considerando como sendo positivo, tá? Então, aqui, quando ele faz isso, coloca esse desenho, eu já estou encarando que se eu andar nesse sentido, eu ando no sentido positivo. Se eu ando nesse sentido, eu ando, né, no sentido contrário, eu ando no sentido negativo. Outra coisa que é super importante também é que a gente reconheça aqui, né, esse zerinho aqui, ó. Esse zerinho, ele mostra para mim alguma coisa. Ele mostra o que nós chamamos de origem, não é? Ou referencial. Então esse é o nosso referencial. Então a gente está se baseando nele, tá? Então o ponto A está a 4 metros à direita dele, o ponto, né, B está a 1 metro, o ponto D, C, E e assim sucessivamente. Tá. O que ele quer? Ele quer que a gente coloque aqui, que a gente determine o deslocamento e a distância percorrida pela partícula, né, no movimento de A até E. Lembra que ela vai ter que fazer, né, seguindo essa ordem, A, B, C, D e E. Então vamos lá. Vamos fazer isso em partes, tudo bem? Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui uma setinha verde, tá? Vou colocar uma setinha verde. E essa setinha verde vai mostrar para mim, olha, eu estou indo de A para B primeiramente, tudo bem? Depois de B eu vou até C. De C eu vou até D. E, por fim, de D eu vou até E. Note quantas vezes eu andei aqui, né? Você tá vendo? Eu andei várias vezes. Vamos contabilizar isso. Tá, então vamos lá. Eu saí do A, que estava na posição 4, e fui para o B, que estava na posição 1. Tudo bem? Então, da posição 4 até a posição 1, eu andei 3 metros para a esquerda. Bom, depois eu saí da posição 1, é interessante que a gente note isso, né? Aqui, ó, que eu saí da posição 4, não é isso? E fui para a posição 1. Então eu andei 3 metros. Bom, e depois da posição 1, eu fui lá para a posição C, que estava na posição 10. Então foi do 1 ao 10. Logo, percorrendo aqui, né, 9 metros. Então vamos marcar lá a posição 10, tudo bem? Posição 10 está aqui. E da posição 10 eu fui para a posição D, que está bem do ladinho, que é a posição 9. Então do 10 para o 9 eu andei também, aí mais um pouquinho, eu andei 1 metro. E por fim, da posição 9 eu fui para a posição E, que está lá no lugar, qual é o lugar? Ele está no lugar 13 ali, ó, do 9 para o 13, portanto, eu andei 4 mais 4 metros. Então vejam que em verde eu marquei o quanto que eu tô, meus deslocamentos parciais aqui, né? Meus deslocamentos parciais. Tá. Mas, se eu for olhar agora para um global, né, para uma situação global aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu até vou inverter as cores aqui, tá? Eu vou inverter as cores aqui, tá? Eu vou inverter e vou colocar o deslocamento, eu vou pôr aqui de uma outra cor, eu vou colocar aqui o meu deslocamento em azul, vou escrever aqui, tá? Deslocamento,
para ficar melhor para vocês. E em verde eu vou colocar aqui a distância, que aí a gente vai seguir um padrãozinho aqui de cor para ficar mais fácil para você, tá? Então, beleza, ó. Então eu fui andando. Então, quanto que eu andei ao todo, né? No primeiro deslocamento aqui eu andei 3, certo? No primeiro deslocamento eu andei 3. Depois eu andei mais 9 metros. Depois eu andei, né, aqui mais 1 metro. E por fim eu andei mais 4 metros. Então, se eu somo todos esses deslocamentos parciais que eu tive, eu vou ter aqui, né, 9 mais 1, 10, com mais 3 e mais 4, ou seja, mais 7, 17 metros. Então, ao todo, eu andei 17 metros. Não importa se eu andei para frente ou para trás, eu contabilizo tudo que eu andei. Bom, então, quando eu pergunto, então, qual era a minha posição inicial, né? Qual era a minha posição inicial? Geralmente a gente representa assim, né? Ó, posição inicial. Qual é a minha posição inicial? Bom, eu comecei na posição 4 metros e terminei, minha posição final foi 13 metros aqui, ó. Beleza? Então, ó, uma coisa é o lugar onde você está ocupando, outra coisa é o quanto você andou ao todo, e uma outra coisa que é diferente, que eu vou mostrar para vocês agora, que é o deslocamento final, né? O deslocamento total. No final das contas, né? Eu saí do ponto A e cheguei no ponto E. Então, eu saí do ponto A e cheguei no ponto E. Então, qual foi o meu deslocamento, né? Meu ΔS? Bom, eu vou ver minha posição final e subtrair minha posição inicial. Vou fazer um S mais bonitinho, tá? Então, qual é o meu ΔS aqui nesse caso, né? Então, minha posição final é 13, minha posição inicial é 4. Então, o meu ΔS aqui, 13 menos 4, 9 metros. Então, em vermelho estão os lugares, ou seja, as posições. Em verde, a contabilização, né, de todos os deslocamentos que eu tive, ou seja, de tudo aquilo que eu andei. E em azul eu tenho o deslocamento, ou seja, de fato quanto eu me afastei da minha posição original. Tá? Então, lembrando, posição é o lugar, deslocamento, né, distância é o quanto que você andou ao todo, não importa quanto você andou para frente, para trás, está contabilizando tudo. E o deslocamento é o quanto você se afasta da posição original. Tá bom? Um abraço!